Jó capítulo 31. Fiz pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Pois que porção teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é a destruição para o perverso, e o desastre para os obradores da iniquidade? Não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se eu tenho andado com falsidade, e se o meu pé se tem apressado após o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conheça a minha integridade, se os meus passos se têm desviado do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem pegado às minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, ou se eu tenho armado traição à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois isso seria um crime infame, e sim, isso seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, porque seria fogo que consome até Abadom, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleitearam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele me viesse inquirir, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu bocado, e não tem comido dele o órfão também, pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como com seu pai, e a viúva, tenho-a guiado desde o ventre de minha mãe, se tenho visto alguém perecer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquintava com os velos dos meus cordeiros, se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntura. Pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se do ouro fiz a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me regozijei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcanço muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, pois assim teria negado a Deus que está lá em cima. Se me regozijei com a ruína do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio, mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte, se as pessoas da minha tenda não disseram, quem é que não se tenha saciado com carne provida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria as minhas portas ao viandante, e se, como Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no meu seio, porque tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei, e não saí da porta. Ah! Quem me dera um que me ouvisse! Eis a minha defesa, que me responda o Todo-Poderoso. Oxalá tivesse eu a acusação escrita pelo meu adversário. Por certo eu a levaria sobre o ombro, sobre mim a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou se fiz que morressem os seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Neste capítulo, Jó apresenta seu caso, quase como se estivesse em um tribunal se defendendo. Ele está basicamente dizendo, ei, olhe, se eu fiz algo errado, então eu mereço toda essa dor. Mas eu não tenho. Ele lista vários pecados, como cobiçar alguém, mentir, ser injusto com os servos ou ignorar as necessidades dos pobres. Para cada pecado, ele diz que se o tivesse cometido, mereceria um certo castigo. É como se ele estivesse montando um código moral e jurando que cumpriu isso. No final, ele praticamente jogou as mãos para o alto, pedindo a Deus que lhe respondesse e mostrasse seus erros. Relevância para nossas vidas.
Autorreflexão. Jó nos ensina a importância da introspecção. Às vezes, é bom tirar um momento e pensar: eu fiz algo errado? É como fazer uma auditoria pessoal. 2. Defenda-se. Se você realmente acredita que não fez nada de errado, não há problema em se defender. Nem sempre você deve assumir a culpa sem refletir sobre a situação. 3. Empatia e bondade importam. As menções de Jó de ajudar os pobres e ser justo com os servidores destacam a importância de sermos compassivos e justos em nossas relações. 4. Busque respostas. Não há problema em questionar, buscar respostas, principalmente diante de dificuldades que parecem inexplicáveis. Seja de Deus, da vida ou do universo, às vezes só precisamos de alguma clareza. Jó 31 é um poderoso lembrete para levar uma vida íntegra e buscar a verdade, mesmo diante de desafios inexplicáveis.